eu acho que quem já leu a autobiografia do Yogi, com certeza teve muitos choques espirituais de chorar e de ter experiências com esse livro, porque ele é muito poderoso. Ou outros autores como, por exemplo, Khalil Gibran, que também é um grande mestre da poesia, da dialética. Então isso, na minha adolescência, mexeu profundamente comigo, ao ponto de eu começar a questionar muitas coisas, entre elas o próprio entretenimento em si. Por exemplo, era uma época onde eu comecei a perceber cada vez mais que as pessoas com quem eu andava, as coisas com quem eu fazia, elas estavam muito vinculadas a um tipo de entretenimento que eu tenho todo respeito, um carinho, filmes, quadrinhos, sair, balada, não sei o que quanto mais eu fazia, mais eu sentia que eu me distanciava de uma vocação para investigar a realidade, né? Então eu comecei a entrar em contato com essa obsessão em entender a realidade das coisas, conhecer a história das coisas. Em determinado momento eu observava e eu começava a olhar para o mundo e eu pensava, nossa, mas como a Europa foi feita? Da onde se desenvolveu? Eu olhava o mundo árabe e falava, mas o que é árabe, né? Onde surgiu... O que é árabe, além da esfirra e desses nomes de onde surgiu as fronteiras, o que é Império Otomano? Então eu comecei a perceber que, no meu processo pelo menos, assim, onde eu comecei a perceber que existia uma alienação cultural muito profunda, onde hoje a gente tem o que um polimata do século VIII pegaria um celular. O que um homem desse faria com um celular? Pessoas que não tinham, sabe, nem... água encanada muitas vezes e faziam milagres, eram estudiosos de milhares de tipos de ciências e pesquisas que envolviam a manifestação da realidade, o objetivo da existência, né? O objetivo da existência como seres humanos, né? E hoje esse celular ele pode ser uma baita de uma prisão de entretenimento, de você se fritar totalmente a sua cabeça e se alienar totalmente da realidade. Então eu comecei a perceber que eu precisava combater esse processo que eu via se deslanchando ao meu redor, aos meus olhos, e eu observei essa música, essa arte como não uma fuga, mas uma oportunidade de interconexão de mim comigo mesmo. Uma forma de combater a minha mente. Em determinado momento eu percebi que eu olhava ao meu redor e, fora os meus pais, os grandes mestres que muitas vezes a gente tinha contatos online, recebia em casa, você não tem um ambiente de amigos, de pessoas, de escola, um ambiente social, você não tem um ambiente existencial onde você pode discutir sobre vários tipos de espiritualidade, onde você pode falar a respeito de alma, falar sobre Deus. E isso para mim sempre foi muito importante, ter esse espaço para poder ter esse reconhecimento. Não que eu, por exemplo, às vezes eu falo sobre essa cruzada do entretenimento, as pessoas me levam a mal, falam, pô, mas eu gosto do Batman, eu gosto de assistir filme, novela. Eu adoro tudo isso, eu não tenho nada contra isso. Mas eu percebo hoje que a enxurrada de informação... outro lugar também pro que é sagrado. Né? A enxurrada de informação, ela ocupa um espaço do nosso cérebro. Onde as pessoas antigamente, quando elas existiam dentro da natureza, uma pessoa senta no meio da natureza, ela tá encarando a obra de Deus, assim. Ela olha para aquilo e ela vai ter visões existenciais sobre a realidade. Quando você se anula dentro de uma coisa que foi inventada por alguém, talvez um folclore ou alguma coisa inventada, nada contra isso. Isso às vezes, né, olha o poder do mito, né, que fala sobre a importância do folclore, das histórias, né, para a dialética humana, mas às vezes isso pode tirar você do aprendizado tradicional. Isso te tira você de você. Porque, exato. Na verdade, o lance é a jornada do herói, o caminho para você se conhecer e se transformar e chegar no que o Jung chamaria de individuação e no que o Yogi chamaria de, sei lá, iluminação, emancipação, passa por você ser, como dizem os sufis, ser cozido. Né? Por isso que a roupa do girador, do Mevlev, a tenúria é chamada de forno, né? Exatamente. Você vai ser cozido. Eu falei, ainda brinquei isso com uma professora querida, que foi quem me ensinou o giro Mevlev, a Maria Rosa. Eu falei que eu estava passando por um processo espiritual, que eu estava realmente sendo cozido. Ela olhou para mim e fez, ótimo. Aí quem sabe você vira... Ela falou assim para mim, ótimo. Depois de cozido a gente vira comida para alimentar quem precisa. Uou! Né? Então, assim, esse o lance. Então, assim, o processo que te leva a crescer é necessário, ele é imprescindível de atenção, de estar presente, de estar ali, de viver a sua existência. Exato. Isso é contemplar. E existe espaço para entretenimento, é claro que existe. Desligar o cérebro é uma delícia. Maravilhoso. Só que também a gente tem que pensar que é o seguinte, se você quer se conhecer de verdade, isso dói, demora e dá trabalho. Não existe saída, não há outro caminho. Tem um monte de experiências elevadas que você pode ter em instantes, mas autoconhecimento verdadeiro, realização espiritual, realização existencial é um processo infinito. Ninguém pode te dar, os mestres vão te dar os caminhos, mas fazer quem vai fazer você... É verdade.
e ele depende de você também abrir mão do entretenimento simples. Sim. Você não vai poder desligar o cérebro. Ao contrário, você vai ter que se ligar e estar presente. Se ligar. E sabe o que é interessante? Pra mim, virou um entretenimento, por exemplo, descobrir sobre a história dos... Eu falei um dia, olha, eu quero saber como a Europa existiu. Como? Da onde surgiu a Europa? Eu nunca sabia, eu nunca soube. Como que surgiu Portugal? Então eu comecei na minha adolescência, assim, a meio que tentar doutrinar o meu cérebro pra começar a absorver pra gostar de conhecimento, né? Exato.